Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de português do 9º ano. Já sabem que comigo em estúdio tenho a professora Anabela Brígida e tenho também a minha intérprete de língua gestual, que hoje é a Sofia Fernandes. Vamos lembrar o que fizemos na última aula e na última aula andámos a viajar pelos mundos da poesia, andámos a viajar pelos mundos do texto poético. Hoje propomos uma nova viagem e a nossa viagem hoje vai nos levar a mundos desconhecidos. Portanto, o título da aula de hoje é Viagens por Mundos Desconhecidos. E como é que vamos saltar para esta nova viagem? Vamos saltar com os Lusíadas, mais uma vez. E vamos para um episódio que se chama Despedidas em Belém. Para vos sistematizar um pouco do que é esse episódio, vamos começar por visualizar um vídeo da Escola Virtual que nos vai contar a história do episódio Despedidas em Belém. Despedidas em Belém. Vasco da Gama relata ao rei de Melinde o momento em que as naus portuguesas partem de Lisboa rumo à Índia. E relembra a dúvida e receio, admitindo ter dificuldade em conter as lágrimas. Ansiosos por dar início à viagem, marinheiros e soldados rezam, pedindo proteção divina. Leais e solidários com o seu capitão Vasco da Gama, os navegadores mostram-se confiantes. O povo junta-se na praia de Belém para se despedir dos amigos e parentes que iriam embarcar. E ao contrário dos que partem, os que ficam estão pessimistas. Trata-se de uma viagem longa e perigosa. Vive-se um ambiente de dramatismo. E mães, esposas e irmãs sofrem pelo medo de não voltarem a ver aqueles que amam. Chega o momento do embarque e Vasco da Gama ordena que não se façam as despedidas habituais, acreditando que assim diminui o sofrimento dos que partem e dos que ficam. Acabámos então de ver o vídeo que nos faz um pequenino resumo daquilo que é a história deste episódio, das despedidas em Belém, e vamos agora passar à visualização de um PowerPoint para podermos explorar convosco aí em casa alguns dos pormenores que fazem parte deste episódio. Então vamos começar por ver que este episódio, Despedidas em Belém, se localiza em termos de obra dentro dos Lusíadas, no canto quarto, e que vai da estrofe 84 à estrofe 93. Já sabemos que Vasco da Gama está a contar a história de Portugal e depois de acabar de contar a história de Portugal ao rei de Melinde, ele começa por relatar a viagem. E é neste canto, no quarto canto, que ele começa por contar a partida para esta viagem à Índia. Porquê é que aparece só no canto quarto? Porque, como vocês recordam, porque já falámos dessa característica da epopeia, as epopeias começam in media res. Como começam in media res, não começa a ser contada a história no seu início, mas já a meio do acontecimento. Então é por isso que vai aparecer aqui, neste canto quarto, este episódio Despedidas em Belém. No Porto, em Lisboa, estão preparadas as naus, que têm os nomes de São Gabriel, São Rafael e Bérrio. E é assim que na estrofe 84 nos dizem: e já no porto da ínclita Uliceia, com alvoroço nobre e com desejo, as naus prestes estão. É o início do episódio. Depois, em terra, os soldados também já estão preparados para partir.
Depois de todos os preparativos, os tripulantes da Armada de Vasco da Gama vão à missa. E porquê é que vão à missa? Para partirem de Portugal rumo à Índia com a proteção divina. E é o que vemos nas estrofes 85 e 86. Pelas praias vestidos os soldados e não menos de esforço aparelhados para buscar do mundo novas partes. Depois de aparelhados desta sorte, aparelhamos a alma para a morte. E assim estavam já preparados para partir. As pessoas da cidade assistem à partida da Armada de Vasco da Gama, os marinheiros fazem uma procissão até aos batéis, ou seja, até aos barcos onde vão embarcar. A gente da cidade, aquele dia, concorria saudosos na vista e descontentes, e nós, em procissão solene, a Deus orando, para os batéis viemos caminhando. Então, iam-se aproximando dos barcos com as pessoas a despedirem-se deles. Depois, as pessoas estavam emocionadas, pois julgavam que não voltariam a ver os marinheiros. E aqui temos também a emoção, o dramatismo, o sentimento de possibilidade de perda em relação aos marinheiros que iam partir, tanto das mães, como das esposas, como das irmãs. E obviamente que estas mães, estas esposas e estas irmãs tinham uma maior proximidade com os marinheiros portugueses. Portanto, é normal que fossem elas a sentir mais o peso desta partida. Em tão longo caminho e duvidoso, por perdidos agentes nos julgavam, mães, esposas, irmãs, acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. O medo, o receio da perda dos que partiam e a dor dos que ficavam. A emoção é tão grande que a natureza se associa à dor coletiva da despedida. Esta associação entre a natureza e aquilo que está a ser narrado, aquilo que está a ser contado dentro dos Lusíadas, é também uma característica camoniana. E aqui vemos precisamente isso com a personificação. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade, a branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. É na estrofe 92. Para não cederem aos sentimentos, Vasco da Gama e os marinheiros partem sem se despedir. Todos nós provavelmente já passámos por situações deste tipo. Quando vemos partir alguém para fora do país, por exemplo, alguém que nos é muito próximo, temos receio da despedida. Porquê? Porque temos receio que nessa despedida, tanto nós como os que partem, percam a coragem e percam a necessidade de partir e de cumprir o seu destino. Então foi o que se passou com estes marinheiros e é por isso que Vasco da Gama pede aos seus marinheiros para não olharem para trás, para não se despedirem dos seus familiares, para não perderem essa coragem. Nós outros, sem a vista a levantarmos, nem a mãe nem a esposa neste estado, por nos não magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado. Determinei de assim nos embarcarmos sem o despedimento costumado. E é assim que termina este episódio dos Lusíadas, é assim que termina este episódio que se chama Despedidas em Belém. Com os marinheiros a partirem, sem olharem para trás, para não perderem a coragem, para não pensarem de facto que as suas vidas iam correr riscos e que aqueles que ficavam possivelmente poderiam não os tornar a ver. Então, começámos hoje a aula com este episódio dos Lusíadas e agora vamos continuar fazendo uma ligação, fazendo uma intertextualidade com um outro poeta português. Um outro que é também um dos maiores, a par de Camões, na história da literatura portuguesa. Chama-se Fernando Pessoa e vamos então fazer a transição das despedidas de Belém para um poema que hoje também vamos trabalhar nesta aula chamado Mar Português. Mas antes disso vamos então ouvir alguns pormenores sobre a vida e a obra de Fernando Pessoa. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa,
todos os dias são meus. Estas palavras são de Alberto Caeiro, um dos múltiplos rostos de Pessoa, mas também refletem, de certa forma, o que foi a vida do seu criador. Um homem que viveu discretamente, dedicado de forma exclusiva e quase obsessiva à sua obra literária. Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em 1888, na cidade de Lisboa. Era descendente, tanto pelo lado paterno como materno, da pequena aristocracia. O pai, Joaquim de Seabra Pessoa, morreu de tuberculose aos 43 anos, quando Fernando tinha apenas 5 anos. Foi pouco depois deste acontecimento que surgiu aquela que seria a sua primeira personalidade, o Chevalier de Pas, que veio preencher, de certa forma, uma infância solitária. Em 1895, a mãe de Fernando Pessoa casou-se em segundas núpcias com o cônsul português em Durban, e a família mudou-se para a África do Sul, onde o poeta tomou contacto com a língua inglesa. Fernando Pessoa cresce, estuda e escreve os seus primeiros poemas em português e em inglês. A importância da língua inglesa iria traduzir-se na criação do seu primeiro pseudónimo literário, Alexander Serge. Aos 17 anos, Pessoa regressou definitivamente a Lisboa, onde se matriculou num curso de letras que abandonou pouco depois. Preferiu tornar-se autodidata e começou a ler livros de filosofia, religião, literatura, entre outros temas. Torna-se correspondente comercial em inglês, um modesto emprego de escritório que lhe permitiu dedicar-se plenamente à criação literária. No dia 8 de março de 1914, a que chamou o Dia Triunfal, Fernando Pessoa criou os seus 3 principais heterónimos: o mestre Alberto Caeiro, o médico classicista Ricardo Reis e o engenheiro futurista Álvaro de Campos. Ao longo da sua vida, Pessoa terá inventado mais de 70 heterónimos. Já conhecido no meio intelectual lisboeta, Fernando Pessoa integrou diversas tertúlias literárias que, na época, se reuniam nos cafés da zona do Chiado. Foi nestas tertúlias que conheceu outros artistas da sua geração, como Almada Negreiros e Mário de Sá Carneiro. Em conjunto com este grupo de intelectuais, Pessoa criou a revista Orfeu, introdutora do modernismo e dos movimentos de vanguarda em Portugal. A revista, que saiu no ano de 1915, teve apenas 2 números. Fernando Pessoa nunca se casou. A única namorada conhecida do poeta foi Ofélia Queiroz, com a qual manteve um relacionamento breve, marcado pela correspondência que trocaram. A criação literária já se tinha tornado o foco mais importante da vida do poeta. Pessoa escreveu quase compulsivamente nos anos que seguem. Apesar de ser autor de uma vasta obra, o único livro completo que publicou em vida foi A Mensagem, em 1934. Devido ao consumo de álcool, o seu estado de saúde foi-se deteriorando. Fernando Pessoa morreu em 1935 no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa. Na casa onde habitou nos últimos 15 anos da sua vida, hoje casa-museu, foi encontrada uma arca com cerca de 25 mil manuscritos. Parte desse espólio encontra-se, ainda hoje, inédito. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Acabámos então de ficar a saber e a conhecer um bocadinho mais sobre a vida deste grande poeta da história da literatura portuguesa chamado Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, com quem se vão encontrar depois também para o ano, já no ensino secundário. Fernando Pessoa, como ouviram, escreveu apenas um livro, publicou apenas um livro ainda em vida. Esse livro chama-se A Mensagem e foi publicado em 1934. E é desse livro, A Mensagem, que vamos fazer a transição para o mar português, fazendo a ligação, neste caso, com o episódio de Despedidas em Belém dos Lusíadas. E vamos começar
por colocar o poema no vosso ecrã e começar por fazer uma leitura breve desse mesmo poema, que diz então o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, acabámos de ouvir a leitura do poema Mar Português, de Fernando Pessoa. Vamos agora partir para a exploração do poema, recorrendo a um recurso da escola virtual e vamos então passar para a página 8, para podermos aí convosco em casa fazer também a exploração do poema em conjunto. Como podem verificar, vocês conseguem ter sempre a visualização desse mesmo poema. De qualquer maneira, vamos tentar, em conjunto, responder às questões. As apóstrofes presentes na primeira estrofe do poema são... Nós já sabemos o que é uma apóstrofe, porque já fizemos aqui alguma consolidação de conhecimentos em relação aos recursos expressivos. Então, vamos ver as hipóteses que nos são dadas nestas mesmas apóstrofes, em que se faz um chamamento, uma invocação, e vamos ver que essas apóstrofes são ó mar salgado e ó mar, porque o sujeito poético está a invocar esse mesmo mar. Depois, identifica a anáfora presente na primeira estrofe e vamos ver qual é o objetivo dessa anáfora. Recordando, já sabemos que uma anáfora é uma repetição sucessiva de palavras ou expressões ao longo do poema. Neste caso, temos quantos filhos, quantas noivas. E temos aqui que realçar o esforço e o sofrimento do povo português, porque para estes marinheiros partirem, alguém teve de sofrer. Depois, qual será a mensagem que se pretende transmitir na metáfora ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Vamos visualizar as hipóteses e vamos perceber que é muito grande o sofrimento do povo português. Mas, como diz o poeta, valeu a pena. Claro que valeu a pena, porque se não tivesse havido risco, os portugueses não teriam nunca chegado à Índia. Portanto, para atingirmos objetivos, todos nós sabemos, e sabemos isso pela nossa vida do dia-a-dia, que temos de fazer sacrifícios. Portanto, podemos confirmar as respostas, tudo a verde, podemos prosseguir e avançar. Depois, aqui temos que completar corretamente o texto com as expressões que estão em baixo e que nós vamos tentar selecionar. Depois, na primeira estrofe, referir as consequências negativas dos descobrimentos portugueses. O sujeito poético inicia a segunda estrofe com a pergunta retórica valeu a pena, que reforça o tom épico do poema. A resposta que se lhe segue pretende realçar o lado positivo do empreendimento. Os versos tudo vale a pena, se a alma não é pequena, realçam a grandeza da alma humana, disposta a enfrentar os desafios em nome da glória, porque o objetivo foi alcançado. Então, vamos confirmar se estamos a fazer de forma correta a exploração do poema. Esperemos que vocês aí em casa também estejam a conseguir acompanhar esta nossa exploração e, como vemos, está tudo correto, podemos então prosseguir. Depois aqui temos que estar atentos aos dois últimos versos do poema e associá-los depois à opção que nos é dada e que nós vamos considerar como correta. E os dois últimos versos do poema são: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, olhando para as hipóteses, vamos optar pela do meio, porque os versos significam que Deus, apesar de ter feito do mar um espaço de perigo e abismo,
concedeu-lhe beleza, pois nele é que espelhou o céu. Ou estes versos revelam a dupla orientação divina, negativa e positiva, que foi concedida ao mar, como um espaço de perigos, mas simultaneamente constituir um espaço de compensação e de glória. Ou o significado destes versos é que Deus criou no mar perigos e abismos, mas espelhou nele o céu e as estrelas pelas quais os marinheiros se orientavam. Vamos registar como opção correta a primeira e vamos confirmar se fizemos bem a análise deste poema. Como verificaram, fizemos bem a análise. Sugerimos aí em casa que vocês procurem também este poema no vosso manual de português, porque ele, como aparece em intertextualidade com o episódio de Despedidas em Belém dos Lusíadas, provavelmente os vossos manuais também o têm e depois desta exploração podem tentar aí em casa lê-lo novamente e tentar percebê-lo de uma forma mais serena. Vamos continuar com agora a audição de um pequenino texto sobre Camões e Fernando Pessoa, para compararmos os dois poetas e para percebermos o que é que podemos ligar entre os Lusíadas e a mensagem. Vamos então ouvir, por favor. Camões nos Lusíadas e Fernando Pessoa na mensagem cantam em perspectivas diferentes Portugal e a sua história, realçando a expansão marítima e o alargamento da fé. Enquanto o primeiro celebra o ponto alto do Império e pressente a sua decadência, o segundo retorna às origens e às descobertas marítimas, mas situa-se na fase terminal do processo de dissolução desse Império. A epopeia Os Lusíadas celebra a ação grandiosa e heroica dos portugueses que deram início ao grande império que se estendeu pelos diversos continentes. Ao relatar a viagem à Índia, entrecortando-a com episódios do passado e profecias do futuro, mostra a história do povo que teve a ousadia da aventura marítima, dando novos mundos ao mundo. A obra-mensagem canta, de forma fragmentária e em tom de reflexão, o império territorial, retratando um Portugal que se encontra em declínio, a necessitar de uma nova força de alma. Depois de relembrar um passado de heroísmo e de grandezas, ousa profetizar um futuro que cumpra Portugal, um novo império a que chama Quinto Império. Enquanto Camões nos dá conta do heroísmo que permitiu a construção do Império Português, Fernando Pessoa procura libertar a pátria de um passado que se desmoronou e encontrar um novo heroísmo que exige grandeza de alma e capacidade de sonhar. Acabámos então de ouvir este pequenino apontamento sobre Camões e sobre Fernando Pessoa. Fez-se aqui uma ligação entre a mensagem e entre a obra Os Lusíadas. Para vos ajudar a reter melhor essa informação, vamos agora fazer algumas questões em relação ao áudio que acabaram de visionar para podermos chegar a conclusões sobre a comparação entre Fernando Pessoa e Luís de Camões. Então, após a audição de uma adaptação de um pequeno texto de Vasco Moreira e Hilário Pimenta, vamos indicar como verdadeiras ou falsas as questões que temos para vos propor. A primeira: Camões e Fernando Pessoa, nas suas obras, retratam Portugal e a sua história da mesma forma. Sabemos que há diferenças, porque nos Lusíadas são retratadas determinadas características, na mensagem serão abordadas outras temáticas e outras características. Portanto, a primeira resposta será falsa, porque não retratam da mesma maneira a realidade histórica de Portugal. A questão 2 diz: tanto Camões como Fernando Pessoa salientam nas suas obras, em perspectivas diferentes, a importância da expansão marítima e do alargamento da fé. E esta é a verdadeira. Não se esqueçam que o título da nossa aula de hoje é Viagens por Mundos Desconhecidos. Portanto, foi esta expansão marítima, este alargamento da fé, que possibilitaram ao povo português o encontro com novos povos e com novas formas de pensar. Depois, a questão 3,
Camões, em Os Lusíadas, enaltece o auge do Império Português, mas pressente a sua decadência. E esta é verdadeira, porque Camões glorificou o povo português, enalteceu o povo português, mas de qualquer maneira sabia que depois dos descobrimentos dificilmente aquilo que se tinha conseguido alcançar se iria manter ao longo dos séculos. Portanto, ele pressentiu de facto esta decadência. Avançamos para a possibilidade 4, que nos diz que em Os Lusíadas o autor limita-se a relatar a viagem de Vasco da Gama à Índia. Já tivemos aqui várias aulas sobre os Lusíadas, já percebemos que, paralelamente à ação central da obra, que é de facto a viagem de Vasco da Gama à Índia, são enquadrados dentro da obra vários outros episódios e vários outros planos narrativos. Portanto, é lógico que ele não se limita a relatar a viagem de Vasco da Gama à Índia. Ele vai introduzindo outras histórias, outros episódios. Portanto, a resposta 4 é falsa. Na questão 5, na sua epopeia, Camões mostra a história de um povo ousado e aventureiro. E é verdade, somos ousados, fomos ousados e fomos aventureiros. Foi por isso que partimos para viagens por mundos desconhecidos. Portanto, a resposta é verdadeira. A 6, na obra Mensagem, Fernando Pessoa retrata um Portugal em fase de decadência, sem esperanças de recuperação. É falso, porque como devem ter estado atentos à audição, nós, na audição, reparámos que Fernando Pessoa, dentro da obra A Mensagem, tem esperança naquilo a que chama o mito do Quinto Império. Simbolicamente, esse mito do Quinto Império vai transmitir esta mensagem de esperança de que Portugal irá sair do marasmo em que estava na altura e que vai recuperar. Portanto, a resposta 6 é falsa. Depois, na 7, Fernando Pessoa, em A Mensagem, busca um novo heroísmo português que exige grandeza de alma e capacidade de sonhar. Voltando a referir o mito do Quinto Império, então ele apela a essa capacidade que o povo português sempre teve de sobreviver, de ultrapassar obstáculos e, através desse mito do Quinto Império, retomar, voltar a ter esta capacidade de sonhar. Portanto, esta resposta 7 é verdadeira. Aproximamos-nos assim do final da aula de hoje, mas antes queríamos fazer a sistematização do que fizemos aqui. Então, fizemos viagens por 2 mundos desconhecidos para vocês. Pensamos que agora se tornaram um pouquinho mais conhecidos. Foi o episódio de Despedidas de Belém e também a análise, a exploração, se preferirem, do poema Mar Português de Fernando Pessoa. E foram os 2 temas abordados hoje aqui na aula de português do 9º ano. Antes de nos despedirmos, vamos lançar o desafio para hoje. Então, estivemos com o mar e, como falámos do mar e desses mundos desconhecidos, propomos que vocês aí em casa façam um texto poético em que exprimam os vossos sentimentos e as vossas emoções sobre o mar, ou seja, aquilo que o mar vos transmite. E hoje, se calhar, isto até faz mais sentido, porque nós neste momento estamos todos ainda em semi-isolamento e, obviamente, que pensar no mar sempre nos dá alguma inspiração e sempre nos motiva para levarmos até ao fim este nosso momento que não está a ser assim tão simpático. Então já sabem, marcamos encontro na próxima aula, num televisor perto de si, aqui na RTP Memória. Foi um prazer estar convosco e, já sabem, voltamos então na próxima aula de português do 9º ano. Até à próxima, fiquem bem.